José Tadeu, do canal As Artes do Prof. J. E nesse vídeo eu vou falar sobre o que são artes plásticas. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê seu like, ative as notificações, assim o YouTube recomenda os vídeos do canal para mais pessoas. E respondendo à pergunta, o que são artes plásticas? É toda manifestação humana que transforma materiais em objeto, em imagens, no sentido artístico da palavra. Agora eu vou falar sobre avaliação. A avaliação das artes plásticas é de acordo com sua forma e conteúdo. Agora falando de estilo. Todo mundo pergunta, e estilo? Que estilo é esse? Aí vem um quadro e fala, e aí, que estilo é esse daí? Então as pessoas, mesmo leigas, as pessoas têm curiosidade de querer saber que estilo é esse. Muitas vezes a pessoa nem sabe o que significa estilo. E cada época tem seu estilo característico, como romântico, barroco, gótico, renascentista e etc. Cada estilo ou característica tem sua evolução própria, formando assim a história da arte. E nem toda obra de arte está relacionada à concepção de beleza, como determina os ideais clássicos. Hoje a arte apresenta outras funções, como comunicação, expressão, de uma visão do mundo e não apenas de um rigor estético e harmonioso. Explicando, na época do renascentismo, na época barroca, no período da pintura acadêmica, as artes elas tinham uma função principalmente da beleza, da estética, para mostrar até poder, muitas vezes poder. Então, quantas obras de arte foram feitas nesse período a pedido da corte, do rei, para demonstrar poder, demonstrar riqueza. Então a arte renascentista, que era muitas obras eram encomendadas pela igreja, como a Capela Sistina de Michelangelo. Aquela obra monumental, ali demonstra o quê? Demonstra também o temor a Deus. Então a arte era muito isso, ela era muito utilizada para demonstrar temor a Deus, poder, riqueza. E assim a gente vê nas obras do Renascimento, do Barroco, da pintura acadêmica. Então, como eu disse, a arte apresenta hoje em dia outras funções. Por exemplo, comunicação, expressão. No pós-impressionismo veio o expressionismo. Olha o que Van Gogh pintou. Era expressionismo. Aquele rigor estético e harmonioso da pintura antiga, da pintura do renascentismo, da pintura barroca, da pintura acadêmica, hoje em dia não tem o mesmo valor que tinha para a época. Hoje muitas pinturas, considerada pintura moderna, pintura abstrata, ela tem outra conotação, ela tem outro sentido. Ela tem um sentido muitas vezes de mostrar uma expressão pura do pensamento do autor, do pintor. Para que as pessoas pensem, para que as pessoas digam, opa, peraí. Então hoje a arte ela tem uma função importante, que é de você olhar uma obra de arte e você ficar imaginando, espera aí, aquela obra de arte, o que o pintor pensou? E tem uma pintura, que é a Mona Lisa, que ela é lá do Renascimento, ela foi pintada lá pelo Leonardo da Vinci, que até hoje essa obra aí ela é um enigma. E quem vê, não fisicamente, que hoje o acesso para ir lá na Europa para ver lá no Louvre, nem todos têm. Mas a gente vê muitos na internet, a gente vê fotos, aí a gente olha e fala, peraí, quantos enigmas, quantos mistérios tem nessa pintura? Essa pintura foi pintada lá na época do Renascimento, lá pelo Leonardo da Vinci, e uma pintura já era avançada para a época dela. Até hoje a gente olha para aquela obra e fica imaginando, e fica pensando, faz a gente pensar, faz a gente refletir, que é o papel da pintura. Isso em qualquer época. E hoje a arte também tem um papel no desenvolvimento da expressão
da criatividade das crianças, desenvolvendo o impulso inconsciente e desperta a imaginação criativa de uma criança. Tem uma frase do Picasso que ele diz o seguinte, que ele queria ser criança outra vez e com seus 8 anos de idade pintar um quadro sem nunca ter tido nenhuma teoria, nem ter estudado. Segundo ele, seria o melhor quadro da vida dele, porque expressaria aquilo que tem dentro de uma criança, que é a criatividade. E muitas vezes, com o passar do tempo, as pessoas pedem isso, pedem a criatividade. As pessoas se amarram a padrões. Na criação de uma obra de arte, é importante considerar o contexto social e político. E foi isso que os grandes pintores, os grandes mestres fizeram em suas épocas. Tem um quadro do Goya que ele pintou um quadro referente à Revolução Espanhola. E nesse quadro, o título do quadro é o Fuzilamento. Então tem os soldados com os fuzis vão executar algumas pessoas. E essas pessoas que serão executadas, elas ficam de joelho, e o quadro mostra, o Goya mostra nesse quadro que aquelas pessoas de joelho abriu o braço assim e parecia ser gigante diante da morte. Então, nem a morte, nem a possibilidade de morrer fez com que aqueles camponeses se entregassem. Então, o fuzilamento de Goya diz isso. Então, ele está expressando uma época. E as artes, no decorrer do tempo, fizeram isso. E tem muitos exemplos disso. Olha só, o Picasso. O Picasso ele é conhecido pelo seu estilo cubismo. Mas ele pintou um quadro, Guernica, olha só o nome do quadro, Guernica. E esse quadro ele fez na época da Revolução Espanhola. E esse quadro é um quadro gigante, que ele mostra os horrores da guerra. E esse quadro encontra-se hoje nos Estados Unidos, porque lá na época da Revolução Espanhola, eles não quiseram o quadro lá. Está lá nos Estados Unidos, esse quadro é Guernica, um quadro de dimensões gigantescas, bem grande. Então, a obra de arte, ela considera o contexto social, político e religioso. E quando fala de religioso, a gente lembra muito bem da Capela Sistina. O Michelangelo ele pintou a Capela Sistina, ele foi contratado pelo Papa, pela igreja, para poder pintar a Capela Sistina lá em Roma. Até hoje, as pessoas vão visitar a Capela Sistina e olha aquelas obras lindas, a criação do homem, a criação do mundo, os anjos. Que pintura, né? Então, ela também tinha um contexto religioso. E vários outros pintores góticos pintavam a religião. Tem um pintor famoso da época, italiano, chamado Fra Angelo. Ele pintava só temas da igreja. As obras eram recebidas pela crítica e público da época. Gostaram do vídeo? Esse é um vídeo interessante. E o conteúdo pode cair no Provão, pode cair no Enem. Mas se inscreva no canal, dê seu like, ative as notificações. Assim o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas.